Olá, você está no canal da Igreja CI em Blumenau. Agora nós vamos ouvir uma palavra do Evangelho do nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e também compartilhar para o máximo de pessoas o possível, para que elas também possam ser transformadas por essa mensagem. Então fique com o vídeo e Deus abençoe. Vamos ler Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, do 3 ao 5. Diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então você vê que a esperança, no lugar certo, não há decepções. E nós vamos contar uma história muito conhecida aqui, que é a história de Lázaro. Quem já ouviu falar sobre Lázaro? Aquele que... amigão de Jesus. Lázaro significa ajudado por Deus, sabia? O nome Lázaro. Já pensou tu ter um nome assim que já pré-determina um favor do Senhor, assim, né? Quem é você? Eu sou o cara que Deus ajuda. Quem é? Lázaro. Sou o cara que Deus está sempre perto de mim, fazendo o que eu preciso. Quem é você? Sou o Lázaro. Como é que é o seu nome? O meu nome é aquele que... quando eu olho na dificuldade, Deus já está perto de mim, porque eu sou ajudado por Deus. Só que nós vamos ver outro lado da história de Lázaro. Abre lá João 11, 1. E vamos contar um pouquinho dessa história, onde trouxe uma decepção, para você entender por que o nome da mensagem. João 11, 1 diz assim, havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Para você ver que até os amigos de Jesus ficam doentes. Até os best friends de Jesus ficam doentes. Até os amigos, as pessoas próximas de Deus, elas passam por dificuldade. E aí é que está o primeiro ponto de decepção que nós precisamos entender. Se você está passando por um momento difícil, não se decepcione com Deus. Porque às vezes a gente culpa Deus. Deus disse que ia me ajudar. Por que tem problemas no mundo? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Calma, nós vamos entender tudo isso. Então, como eu disse, Lázaro significa ajudado por Deus. E quando sabemos que para Deus não há impossíveis, não é assim, não é ajudado pelo Jeff, não é ajudado pelo Jonas. Não é meu nome é ajudado pelo Jonas. Eu sei que quando eu tiver fome, eu vou chegar no café, o Jonas vai me dar um pastel. Eu tenho certeza, porque ele é o dono do café. O meu nome significa ajudado pelo Will. Eu sei que sempre vai ter um som bom, ele sempre vai me ajudar. Aí chega no dia que tu precisa, o som não fica bom, o café não tem pastel. E as pessoas podem não estar no momento onde nós precisamos que estejam. E o interessante é que Jesus tinha um relacionamento íntimo com os três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Ele frequentava a casa deles. Ele comia lá. Ele sentava na mesa, esperava a Marta, cozinheira, chefe, e comia, participava da comunhão da mesa. Lembra da mesa? Ele participava da mesa da comunhão da família de Lázaro. Eram como família. A área mais íntima da casa, de onde colocavam as pessoas mais amadas, era na mesa. E Jesus sentava à mesa com eles. E abre lá, deixa sempre aberto no João 11, eu vou passando os versículos, tá? O versículo 4 diz assim, ao ouvir
ao ouvir que Lázaro ficou doente, porque quando Lázaro ficou doente, a Marta pediu um mensageiro que fosse até Jesus, na outra cidade onde Jesus estava, para avisar para Jesus ir até lá para curar a doença de Lázaro. É amigo, né? Sabe quando tu precisa de um favor? Quando acontece alguma coisa, você recorre aos amigos. Ó, chama Jesus lá porque Lázaro adoeceu. Aí quando Jesus ouviu, ele falou assim: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta, a irmã de Lázaro, a irmã, no caso Maria, a irmã dela e Lázaro. Olha que interessante aqui. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Já pensou? Você tem um amigo que você conta e você sabe que ele resolveria a doença de Lázaro. Meu amigo ficou doente. Chama Jesus. Jesus vai vir. Aí ele curou cego, ele curou o paralítico que desceu da laje da casa, ele andou sobre as águas. Ele vai curar Lázaro. Afinal, nós somos amigos. Afinal, Jesus estava aqui na minha casa semana passada comendo com a gente. Ele vai vir, porque ele é nosso amigo. Não tem porquê, não faz sentido ele não vir. E a Bíblia diz: Jesus amava os 3. Mesmo assim, ele decidiu ficar mais 2 dias. Poxa, não parece uma coisa assim estranha aos olhos humanos? Jesus, o Filho de Deus, aquele que ama a humanidade, veio ao mundo por amor, tinha uma amizade íntima com os 3, decidir não vir. Já pensou? Tu chega com fome no café, o que é que tu pensa? Tomara que o Jonas já tenha um cafezão pronto, já tenha um salgado novo, alguma coisa assim. Eu vou chegar lá arrebentando com tudo. Chega ali, tudo vazio, tudo escuro. Cadê o Jonas? O Jonas não está. Por que eu não comi em casa, né? Quero passar o culto com fome agora. Liga para o Jonas. Liga para a Márcia. Cadê vocês? A gente se decepciona ou não? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou falando de um favor tranquilo. Eu não estou falando de alguém doente em casa, que não tem farmácia, não tem SUS, não tem Unimed, não tem ambulância. Só tem Jesus. E outro, Jesus é meu amigo. Pode chamar que ele vai vir. Talvez se fosse outra pessoa qualquer, que nunca tinha visto Jesus, como a mulher do fluxo de sangue, que ela ouviu falar de Jesus, ela não tinha nenhuma amizade, não conhecia Jesus. E ela não teve coragem de abordar, falar assim: ó, Jesus, eu fiquei sabendo que o Senhor curava, o Senhor pode me curar. Ela poderia ter falado isso, né? Ela pensou: cara, tem tanta gente aqui, eu não conheço, eu sei que se eu só tocar aqui no vestido dele, eu vou ser curado. Ela não teve abordagem, ela não teve fala, porque ela não tinha intimidade. Ela não conhecia de fato Jesus. Agora estamos falando de um amigo íntimo. Sabe qual foi a mensagem que Marta mandou pelo mensageiro? Ela falou assim: Jesus, aquele quem tu amas está doente. Não foi só assim, ó, Lázaro está doente, precisando da tua ajuda. Não foi só assim. Ela usou esse termo para fortalecer o argumento. Aquele que o Senhor ama está doente. Aquele seu amigão está precisando de você. Aquele que a gente comeu cachorro quente semana passada aqui em casa, está na cama quase morrendo. Ela precisou ter um argumento. A gente precisa construir alguns conceitos sobre isso. O primeiro conceito que eu e você precisamos aprender assim, de fato, para nunca mais patinar nesse assunto. Deus nos ama e ponto. Pode olhar para alguém e falar assim: ei, Deus te ama, cara. Fala assim com convicção. Olha para alguém e fala assim: ei, sabia que Deus te ama? Mesmo desse jeitinho aí que tu é. Pode falar assim, fala. Mesmo dificilzinho do jeito que tu é, mesmo assim desanimadinho igual tu fica às vezes, mesmo assim, né? Um bagrezinho liso do jeito que tu é. Deus te ama, pronto, e pronto.
Ele não me ama porque eu faço algo, Ele não me ama mais porque eu sou mais envolvido, e também não me ama menos porque talvez eu não faça. Então não é porque eu faço para causar um aumento de amor de Deus por mim. Não existe aumento de amor. Eu não consigo ser queridinho de Deus. Eu não consigo pegar um fast pass, sabe, lá em parque, que tu compra o ingresso, aí tem o ingresso normal e tem o ingresso plus, que tu compra um fast pass. O que é o fast pass? Tu vai na montanha-russa lá do Beto Carreiro, aí tem aquela fila de 1h30. E quando tu paga um pouco a mais, tu paga o fast pass, que é outra fila, que aí tem 880 pessoas na fila e você vê assim, aí tu passa direto, aí tu entra. Isso é o fast pass. Com Jesus não existe fast pass. Sabe por quê? Todos têm o mesmo nível de acesso. Por isso ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele consegue atender a todos à mesma velocidade. Nós não temos como chegar antes de alguém, ou por ter algum plus. Nós não temos. Não existe isso, porque o amor de Deus é eterno. A eternidade não tem começo e não tem fim. E nós aqui, nós seres humanos, nós temos um amor, o olhar de amor humano, ele começa onde? Quando a pessoa é boa para mim, ou é boa aos meus olhos, ou ela me beneficiou de alguma forma, ali começou. Antes disso eu não te amava tanto. Agora que você é útil, agora eu te amo mais. O ser humano pensa assim. Então ele começa a amar a partir de alguma coisa. Só que Deus olhou para mim e para você, sem eu e você ter feito nada, Ele nos amou, mesmo sendo pecadores, mesmo não tendo nada para oferecer, mesmo depois da cruz, ainda pecando. Ou você conhece alguém que aceitou Jesus, se batizou e não mais pecou? Tu conhece não? A não ser aquele que morreu afogado no batismo. Ele batizou e morreu. Aí ele não teve chance de pecar mais. Já viu aquele vídeo? Não, do cara vai, meu Deus, cara. O cara vai batizar, uns 5 minutos e o cara, meu Jesus. Você sabe, né, Bruno? Gente, não existe. Nós infelizmente continuamos a pecar. E o que nos traz esse sentimento de que Deus ama menos, ama mais, essas decepções que temos até com os nossos conceitos diante de Deus, nos faz julgar o amor de Deus dentro da nossa caixa. E isso acaba com a gente. Sabe por quê? Lembra que eu falei sobre a linguagem de amor de Jesus? A linguagem de amor das pessoas, né? Tem gente que tem a linguagem de amor de tempo de qualidade, toque, tem vários tipos, né? E a linguagem de amor de Deus é a confiança. Porque Deus, Ele percebe que nós o amamos quando realmente confiamos. O que toca Deus de nós para Ele é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a linguagem do amor de Deus não é eu fazer, não é eu me envolver, não é eu carregar, não é eu pregar, é eu confiar. É eu confiar. Sabe por quê? Pergunta para o ladrão da cruz se ele conseguiu fazer um discipulado, se ele conseguiu fazer um retiro, se ele conseguiu servir, se ele conseguiu fazer uma audição do Alelon. Não conseguiu, não deu tempo. Só deu tempo para confiar que ele era o Filho de Deus. E ele inaugurou o paraíso com o ladrão da cruz. Pode deixar, meu filho, quando eu subir lá, vou ficar na porta te esperando, tu vai para o paraíso comigo. Sabe por quê? Confiou. Essa é a linguagem de amor de Deus. Você quer mostrar para Deus que tu ama Ele? Confia. Confia. Confia desesperadamente. Confia cegamente. Isso agrada a Deus. E só que assim, é difícil. Sabe, uma função difícil, talvez na época de Jesus, assim, sabe, se fosse um emprego difícil, não sei qual foi o seu primeiro emprego, né? Eu trabalhei já, tipo, como arrumador de estoque de loja de sapato. Em época de final de ano, aquela época a gente trabalha até às 11, meia-noite, assim, loucamente, né? E era louco que durante o dia
as caixas endoidavam, né? E aí tinha 2 lojas na mesma rua, né? Círio Luz, lá em Itajaí. E às vezes a outra loja queria um sapato que tinha naquela. Aí quem que levava era eu, né? Aí eu levava lá para outra loja e devolvia para cá. Aí no meio do dia, aí tinha aquele paredão assim, tudo escangalhado, caixa para cá, sapato para lá. Tinha que deixar no final do dia liso, assim, uma coisa mais linda. E vinha aquele orgulho, nossa, olha como é que eu trabalho bem. Deixava tudo lisinho, bonitinho. No outro dia, tudo bagunçado de novo. Mas quer ver um trabalho que talvez seria difícil? Era ser um mensageiro de Jesus na época. Imagina esse mensageiro que foi levar a mensagem para Jesus de Marta, ele voltar sozinho, né? E ele fala assim, Jesus disse que vai ficar mais 2 dias lá. Imagina tu ter que dar esse recado. Porque quando Marta chamou o mensageiro, qual foi a expectativa que ela teve? Você imagina, não? Que no mínimo, Jesus ia vir com o mensageiro, certo ou errado? No mínimo. Se não, numa nuvem, né? Numa forma miraculosa, igual um Dragon Ball Z, né? Na nuvenzinha ali do Goku, né? Descendo ali. Ele ia fazer algo, ou ele ia se teletransportar, como diz o Estevão, telepostar. Ele fala, vou telepostar. Ela imaginou. Gente, eu quero que tu entre na cabeça de Marta hoje. Marta criou uma expectativa que, no mínimo, o amigo dela, que semana passada estava aqui, eu fiz um estrogonofe para ele, fiz uma lasanha, cuidei dele, arrumei a cama aqui para ele dormir. No mínimo, o meu amigo estaria vindo, no mínimo, com o mensageiro a pé. Assim, vamos dizer, um dia de viagem ali no máximo. Então eu esperei, fiquei esperando. Meu Deus, cadê o mensageiro com Jesus? E lá na janela não chegou ainda. Tá olhando no WhatsApp toda hora. Meu Deus, será que vai vir a resposta? Meu Deus, será que... Sabe aquela resposta de emprego que está esperando? Sabe aquela resposta da pessoa, né? Quando tu quer conquistar, quer namorar e tu manda assim, aí, vamos no culto hoje. Não sei se você é crente o bastante para chamar a pretendente aí para um rolê na igreja. Às vezes o rolê teu é gospel, né, cara? Aí, vamos no Tamo Junto hoje, junto, pá. Vamos lá no Café do Jonas jogar uns jogos de tabuleiro juntos. É assim mesmo. Fazer propaganda, né, Jonas? E aí você fica naquela expectativa. No mínimo a pessoa vai vir. Cadê? Chega o mensageiro. Imagina a cara de decepção de Marta ao ver o mensageiro sozinho. Sabe quando você não está esperando aquela pessoa, tu está esperando a outra? Você não quer ver a cara do mensageiro. Ela nem queria falar com o mensageiro. Porque quando Jesus viesse com o mensageiro, dá licença, mensageiro, um negócio aqui com Jesus, cura o meu irmão lá porque ele está doente, vai morrer. Chega o mensageiro sozinho. E não bastava ser sozinho, com uma notícia ruim ainda. Ele não vem. Ele não vem, ele ficou lá, vai ficar mais uns 2 dias. Meu Deus. Está vendo que a gente não pode construir os nossos conceitos do amor de Deus pelo que nós fazemos? A decepção de Marta começou e ela iniciou porque ela construiu uma expectativa no amor de Deus a partir do que ela fazia, a partir de quem ela era. Mas não é sobre eu e sobre você, é sobre o que Deus sente por nós. Ele sempre nos amou, desde a eternidade Ele nos amou. Ele nos amou primeiro, Ele nos amou antes que nós pudéssemos ter qualquer gesto de amor por Ele. E a gente não entende isso, vamos lá. E assim, gente, a gente aprendeu com o tempo, talvez a maioria, ou alguns não, tomara que não, que a fé, tem até uma frase pronta, né? A fé, use a sua fé. A fé é o braço que move a mão de Deus. Quem já ouviu essa frase assim? Meu Deus, não é bem assim. Eu tive que aprender na raça que não é bem assim. Sabe por quê, gente? A fé, ela... Vou falar não da fé, eu vou falar das nossas programações. Sabe qual é o nosso problema com Deus? A gente acha que Deus precisa pegar a nossa agenda, os nossos planos, os nossos sonhos, e através da fé Ele entrar na minha agenda e fazer a minha programação. E a gente acha que usando a fé nós vamos chamar a atenção de Deus. É como se
se ela fosse um presidente da república, alguma coisa, não, vamos lá arrumar o meu bairro, que tem com rua de estado de chão, está com calçada ruim, um poste queimado. Vamos pegar o presidente da república para arrumar a tua rua. A gente acha que a fé é isso, de pegar na mão dele e falar, vão lá no meu bairro, arrumar o bueiro lá que está estragado, porque são problemas tão pequenos, nossos, tão egoístas talvez em algumas partes, de querer achar que a fé é para isso, é para colocar o olhar de Deus em cima da minha programação, como se Deus não tivesse uma programação. É lógico, gente, eu até estava conversando isso ali no café. Deus, Ele é soberano, e por ser soberano, os planos dele também são soberanos, certo ou errado? Ou eu sou soberano? Ou os meus planos, quem é soberano aqui? Começa por aí. Só que Deus também é pai. E um pai, ele gosta de fazer o agrado do filho, certo ou errado? Né? Quando a Bíblia diz, né, que pai que dá um pedaço de pedra quando o filho pede um pão, não tem. Se o pai natural faz isso por vocês, aí imagina o pai celestial de vocês, com a generosidade que ele tem. É lógico que ele vai fazer coisas lindas e muito boas para os seus filhos. É lógico, Deus também é pai. Só que nós não podemos misturar a fé com Deus fazer o que eu quero, porque eu tenho fé, então vou orar mais. Vou orar 2 horas por dia. 2 horas não está dando, então vou orar 3. Vou fazer um jejum de 3 dias. Vou usar a minha fé para fazer com que Ele faça o que eu quero. Não é bem assim. Se fosse, Jesus tinha vindo na hora que Marta pediu. E Ele falou que não ia. Ele falou que não ia. Ele falou que não ia. A Bíblia diz assim, Jesus amava Marta e a sua irmã e Lázaro. No entanto, ele decidiu ficar 2 dias. E aí? Você tem um Lázaro na tua vida, não? Qual é o seu Lázaro? Qual é a área da sua vida que adoeceu e você pediu para Deus, para que Deus viesse? Talvez o teu vizinho recebeu a mesma bênção que tu estava pedindo. Talvez um parente seu estava pedindo, estavam vocês dois na guerra, na luta, na maratona de fé para pedir um carro. Teu irmão ganha um de Deus, assim, vem do céu, e você não. Difícil, né, gente? Estou decepcionando vocês ou não? É interessante que existem coisas que a gente vê na Bíblia que Deus fez. E por que não faz na minha vida? Difícil falar sobre isso, né? E aí? Porque não é sobre a minha programação. Deus tem uma programação excelente e melhor do que a nossa. E Jesus falou, isso não é para a morte, mas é para a glória de Deus e para que o Filho seja glorificado pelo Pai. Sim, mas Ele morreu. Qual é o Lázaro da minha vida? Que eu pedi, poxa, eu sirvo a Deus, eu toco na igreja, eu oferto, eu sou filho de Deus, e onde está o meu pai agora? Será que Marta não pensou assim, gente? Vamos lá. Uma coisa que nós precisamos aprender: Deus não se move por causa do nosso desconforto. Não adianta fazer manha, não adianta fazer birra, não adianta se bater, se jogar no chão igual criança manhosa. Não é assim. Não é por isso que Deus se move. Quem imagina uma mulher braba? Era a Marta quando o mensageiro chegou em casa, sem Jesus. Imagina o nível de decepção dela.
E a gente às vezes até fala frases ou escuta, né? Se Deus fosse mesmo poderoso, Ele não deixava isso acontecer. Se Deus me amasse mesmo, Ele não deixava que isso acontecesse comigo. Eu quero que você, nessa manhã, identifique essa área da tua vida, que talvez aconteceu isso, para você entender um pouco. Porque às vezes a gente esconde alguns sentimentos, algumas conclusões e vive a vida no automático, esquece. Talvez não deu muito tempo, né? Porque 2 dias depois Jesus chegou. Mas quem sabe nesse primeiro dia, Marta, eu não acredito, revolta, né? Primeira coisa é revolta. Por que Jesus não veio? Por que Jesus não veio aqui me ajudar? Poxa, Lázaro estava doente, agora ele morreu. Agora ele morreu. Se antes, com a doença, ainda tinha uma chance de receber uma cura, agora morto mesmo que acabou. Quem sabe você carrega alguma área da tua vida que você já criou esse conceito. É uma área morta. É um sonho morto. É algo que, se Jesus viesse naquela época, se Jesus viesse na minha adolescência, se Jesus tivesse me protegido do abuso sexual que eu tive, se Jesus tivesse protegido a minha vida da separação dos meus pais, se Jesus tivesse me salvo daquele acidente de carro. Eu conheço pessoas, meu Deus, eu não vou nem contar histórias aqui e a gente escuta, né? E outra coisa que eu quero que a gente crie aqui, o amor de Deus, ele não é provado por fazer coisas por nós, assim, esses pedidinhos assim, né? Esse pedidinho de corredor que a gente faz com ele. O amor de Deus foi provado ao entregar o Filho dele na cruz por nós. Quando a gente não se baseia nesse amor, é porque a gente é egoísta. Porque esse amor foi o bastante para mudar o curso da humanidade. Mas o problema é que a gente não quer saber da humanidade, a gente quer saber do nosso pedido. Tá, Deus, tudo bem, o Senhor salvou a humanidade, beleza. Tá, e o meu carro? A gente fica assim. Tá, e a minha casa reformada aí? E a minha casa própria, eu quero sair do aluguel. O Senhor não é o provedor? Estou devendo aluguel. O Senhor não é o Deus que tudo pode? Estou com uma doença aqui, cara. E aí? O amor de Deus não é baseado nessas coisas. O amor de Deus é baseado na entrega do Filho dele por nós. Ele nos amou. E nos ama. Então a gente tem que criar esse conceito. E Deus, Ele quer mostrar para nós uma face dele que é diferente daquela que nós queremos enxergar. Porque nós amamos as pessoas pelo que elas dão para nós. E Deus quer que nós amamos Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele tem para dar. Enquanto a gente tem esse relacionamento com Deus, de só querer Deus porque Ele tem para dar. Sabe aquele amigo que sabe que só encosta em você porque ele sabe que tu vai pagar o lanche para ele depois do culto? Ou aquele amigo que ele, lá na escola era sempre assim, né? Eu tinha um amigo que era fechamento assim, a gente não tinha muito dinheiro. Aí quando eu comprava, eu tinha que dividir com ele, era a regra, porque eu sei que quando ele comprava, ele ia dividir comigo. E era fechado já, então eu sabia que quando o Maico estava na cantina, eu já me encostava, que eu sabia que ele ia comprar alguma coisa e ficava assim, ó. Coxinha de frango com catupiry. Se ele não estivesse na cantina, deixa ele pra lá. Quando ele encostava na cantina, quando eu encostava na cantina, eu olhava para o lado, o Mike do meu lado. Por quê? Aquela relação de extrativista, de só estar perto para atirar. E Deus quer arrancar esse sentimento de nós. Deus não quer que a gente seja um filho extrativista. Filho pródigo, gente. Deus não quer que a gente seja isso. Só estou aqui para pegar o que é meu. Nós não tínhamos direito de nada, gente. E ainda continuamos sem direito. E o amor dele vai se renovando, a misericórdia dele vai se renovando. E os votos de salvação de Deus vai se renovando a cada dia. E nós, mesmo assim, sem merecer. Vamos lá, vamos seguindo.
Marta mandou um recado para Jesus, né? Aquele recadinho lá no início do capítulo. Aquele a quem tu amas está doente. Esse pedido tem um teor de desespero. Que ela poderia ter falado assim, ó, mensageiro, vai lá, avisa para Jesus que o Lázaro está doente, manda ele vir aqui. Simples. Aquele quem tu ama, é um pedido específico. É um pedido assim, ó, tu vai perder aquele amigo que tu ama. Então corre, senão tu vai perder. Quem quer perder algo que a gente ama, gente? Ninguém, né? Alguém que quer perder alguma coisa que você ama, não? Ninguém, né? Então esse pedido foi assim, Jesus, se tu não vir, tu vai perder o teu amigo. Então corre. É um pedido de desespero. E é algo que a gente precisa de uma resposta rápida. Você já passou por isso ou não? De pedir de estar numa situação, de orar para Deus, para que Deus para algo que precisava de uma resposta rápida. Deus, eu preciso agora da cura, eu estou passando mal. Deus, eu estou morrendo. Eu preciso agora de uma cura. Deus, eu preciso agora de uma solução para essa situação. Deus, eu preciso agora de uma resposta para eu decidir isso. Se o Senhor não me responder agora, eu não vou conseguir responder e eu não vou saber se é para fazer ou não. E simplesmente Deus deixa Marta no vácuo. Não vai. Ele não foi. Já pensou? Tu está numa proposta, numa entrevista de emprego para ir embora para outro país assim. E tu precisa que Deus confirme. Aí tu fala, Deus, eu quero que tu confirmes. Para eu ir ou não ir, eu tenho que dar a resposta até amanhã. E simplesmente, nenhuma resposta. E aí? Tu vai falar que Deus não te ama agora? É assim ou não é? Tá vendo como é que a gente bota a culpa em Deus? Por alguns problemas que são corriqueiros da humanidade. Alguns problemas que são causados pelo desvio do pecado. Alguns problemas familiares que às vezes a gente até tinha uma esperança de que mudasse na tua família. E o tempo passa e nada mudou até hoje. Eu já tive conflitos dentro da minha vida, principalmente familiar, que eu perguntei algumas vezes para Deus, poxa Deus, o Senhor é um Deus de restauração, mas a minha casa o Senhor não restaurou. Eu conheço pessoas que têm dom de cura extraordinário e tem um filho doente dentro de casa. E aí? O que fazer nesses momentos? Vamos ver? Você está ficando animado ou desanimado aí? Como é que está o teu coração? Eu quero que tu crie uma expectativa sobre o que Deus vai fazer na tua vida hoje. Porque não é sobre o que tu quer que Ele faça. É sobre o que Ele vai fazer. E o que Ele faz é maior do que o que a gente quer que Ele faça. Tu acredita nisso? Então Marta, amiga de Jesus, serviu Jesus por várias vezes. Ficou frustrada. E é interessante, né, que a gente se frustra, mas continua vivendo, né? Que a vida segue, né? A vida segue. E a gente continua, não, vamos lá, vamos para o culto. Estou frustrado, mas eu vou. Estou triste, mas estou aí. Estou triste, mas estou na escala, vou ter que ir. Não é assim não, olha, não, como é que é, olha. Como é que é a mídia? Estou todo arrebentado. Precisava que Jesus visitasse a minha casa essa semana e estou na escala bem no meio, na quarta-feira, no pior dia que aconteceu, as piores coisas no dia, eu estou bem nesse dia e eu preciso subir no púlpito e falar que Deus é bom, só que eu estou chamando Ele não veio. Meu Deus, que agonia. Está com agonia já, amigo? Gente, Deus tem algo maravilhoso para fazer através de nós. E você já deve ter feito essas perguntas, né? Se Deus é provedor, por que eu estou com o boleto atrasado? Por que o meu cartão está estourado? Por que o meu carro quebrou? Por que minha lente cinquentinha quebrou? Deus, estou te servindo. Não é dizer de se perguntar, poxa, estamos te servindo. Por que uma coisa que é para te servir quebra?
Porque, poxa, eu uso o meu carro, uso a minha moto para ir para a igreja, e por que ela quebrou? E não é só quebrar, eu não tenho nem a grana para arrumar. Cadê o Senhor Jesus? Cadê? Você acha que Marta não fez as mesmas perguntas que você está fazendo hoje? Será mesmo? Concorda comigo ou não? Está aparecendo a tua história ou não está? Minhas amigas tudo casando e eu estou aqui, meu Deus, que desespero. Meus amigos tudo sendo promovido, né? Fazendo faculdade, eu estou aqui sem emprego, sem nada. Meus primos, meus irmãos casaram, construíram família, tem tudo e eu estou aqui nessa miséria. Poxa, eu te sirvo, Senhor. Provavelmente Marta fez algumas dessas perguntas. E Jesus demora. Na verdade, Jesus não demora. Jesus tem um tempo dele. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer que Jesus nos sirva. E a gente esquece que o servo é nós. Está vendo qual é a dificuldade? Está vendo como a gente se frustra? A frustração não está em Deus, está em nós. O núcleo da decepção está dentro de nós, não está em Deus. Mas, Carioca, tudo bem, tu está falando de problemas da vida, assim, e quando é problema de saúde? O meu problema não foi tão grande, mas para mim foi assim. Talvez para você não foi tão, mas para mim foi grande. Eu ficar com uma pedra no rim bem no dia do meu aniversário. E tinha 3 amigos, um deles usado até na área de curas. E a gente orando, eu chorando muito em casa, pedindo aquela cura e não veio. E eu tive que ir para o hospital, me internei no dia do meu aniversário. Fiz a cirurgia. E criei expectativas de que algumas pessoas, em especial, poderiam ter ido me visitar ou me ligado, pelo menos não pela cirurgia, mas pelo aniversário. E nem vieram, nem pela cirurgia, nem pelo aniversário. Aí eis a minha pergunta: poxa Deus, eu sirvo tantas pessoas e na hora que eu estou aqui zoado aqui de doença, ninguém veio me ajudar. Já pensou? Para mim foi um problema grande. Para mim machucou um pouquinho. E eu me frustrei muito. Falei, meu Deus, eu visito, eu vou atrás. Se a pessoa me ligar meia-noite, 3 horas da manhã, eu saio de onde eu estiver e vou. Eu não ligo. Eu não meço esforço para nada. E agora que é a minha vez. E a gente questiona Deus. Já contei isso aqui, né? Nesse dia eu já estava no 3º dia de uma recuperação muito dolorida. Nunca tinha passado por aquele nível de recuperação. E eu fui para o meu quarto reclamar para Deus. Eu dobrei meu joelho. Falei, Deus, eu não vim aqui agradecer. Não vim aqui te adorar. Eu vim aqui reclamar. Estou me sentindo abandonado. Estou me sentindo muito triste. Porque aconteceu isso. Sabe aquela pessoa que vai assim, uma lista para Deus de reclamações? Ó Deus, está acontecendo isso. Na hora que eu estava falando, o meu celular vibra e chega uma mensagem da pessoa que eu tinha reclamado. Aquela pessoa nunca me manda mensagem naquele horário. Nunca me manda mensagem. Quem dirá naquele horário? E eu, com os olhos cheios de lágrimas, eu abri o celular e vi que aquela pessoa... Eu nem abri a mensagem, Deus falou comigo no quarto. Eu te escuto, cara, eu te amo. E eu toquei na vida dessa pessoa para te mandar essa mensagem, só para mostrar que eu continuo te amando. Para de ficar desesperado. Eu não sou um demonstrador de... É que a gente às vezes quer que Deus seja aquele recepcionista, né? De festa. Chegou a Paty na oração, vamos ouvir ela. Chegou o amigo está pedindo, ó, o que você quer, amigo? Isso aqui, ó, vamos lá, joga um caminhão de bênção na vida dele. Ele está pedindo, ele está usando a fé, ele está na campanha de oração.
Porque a gente quer se sentir amado. A nossa linguagem de amor para Deus é bênçãos. Quando a gente recebe uma bênção, a gente bota no status do Facebook, se sentindo amado. Só assim. A gente não entende que os planos de Deus às vezes são maiores. E por ter planos maiores, aí está a demonstração de amor de Deus. Vamos seguindo em frente. Aí lá em João, no versículo 7, Jesus fala assim, depois ele falou para os discípulos, vamos voltar para a Judeia. Aí ele decidiu voltar. E eles disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim vamos voltar para lá desse jeito? Os discípulos não entenderam por que Jesus estava voltando, para a Judeia. E às vezes a gente não entende o jeito de Deus. Jesus voltar para a Judeia era se expor a um perigo mortal. Então, para eles, não valia a pena voltar, porque Jesus ia morrer. E às vezes a gente coloca Jesus nessa nossa caixa de entendimento, de achando que Jesus não pode fazer algumas coisas. Jesus, gente, você tem que entender assim, que quando Jesus foi batizado até o dia da cruz, nesse período de tempo, ele era imortal. Eu penso assim na minha cabeça, né? Nada podia matar Jesus, a não ser o dia que ele se entregou. Ele decidiu morrer. Ele decidiu se entregar e a morte dele foi intencional por ele. Porque ele falou, agora chegou a minha hora. Enquanto ele não falou, não era hora. Podia jogar pedra nele, podia jogar lança nele, podia jogar ele do alto, podia fazer o que for, ele era invencível, imortal. Então às vezes a gente fica pensando que Jesus não pode fazer algumas coisas. Não, Jesus não pode fazer, ele nem fez. Ele nem fez. Vamos lá. Aí ele falou assim, no 11, versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. O que para você e para mim é morte, para Deus é só um sono. Tu entende isso não? O que para você e para mim é algo perdido, que não tem chance, para Deus é isso aqui. Estamos falando de uma pessoa morta dentro de um sepulcro. E ele disse, não, está dormindo. O que é acordar alguém? É fácil, né? Quem é que consegue acordar alguém? Todo mundo, né? Isso é fácil para qualquer um. Porque é uma coisa muito fácil. Só ir lá, sacudir a pessoa, jogar uma água na cara, dar uns tapas, acorda. Pronto. Chama o Estevão, pega ele pelos pés assim, vou puxando na cama assim. A Lola vai, pula nele, faz uma bagunça. Eu abro a janela, entra o sol no quarto e a gente faz. Fácil. Por mais sonolenta que a pessoa esteja, qualquer um de nós aqui acorda alguém, porque é mole acordar. Uma pessoa morta para você e para mim. Para Jesus é só acordar. Talvez o seu problema que está aí, algo impossível. Para Deus é só assim. É mole. Olha a perspectiva de Deus sobre o seu problema. Está vendo como é que nós criamos uma perspectiva negativa sobre tudo? Para todos era um problema de morte. Para Jesus era um sono. Quem sabe o teu problema, meu Deus, é isso. Esse meu projeto eu não vou dar conta de executar. Meu Deus, os meus sonhos são muito mais altos do que as minhas possibilidades. Mas os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Só que é os de Deus, né? Não são os meus. E Jesus demorar mais 2 dias para chegar, porque ele queria mostrar que ele não só curava um doente, mas ele ressuscitava um morto. Então a perspectiva de Jesus ao demorar não era o deixar a Marta no vácuo, não era causar uma decepção na Marta, mas sim trazer um presente ainda maior. Está entendendo? Está começando a entender agora? Que às vezes o teu problema ele pode ser respondido por Deus com algo ainda maior que ninguém esperava. Por que Jesus demorou agora? Está entendendo? Ele poderia ter ido curar, mas ele quis levar um presente ainda maior. Porque a cura já estava normal aos olhos dos judeus.
A galera já tinha visto muitas curas. João, nesse livro, lá no finalzinho ele fala assim: e Jesus curou muito mais pessoas que não caberia nesse livro e nenhum livro do mundo, porque não daria para registrar tudo que ele fez. Então assim, cura. Agora vamos ver um homem ressuscitar. Agora eu vou mostrar que eu não sou a cura, eu sou a ressurreição e a vida. Meu Deus. Olha o nível de profundidade que Deus quer preparar para a gente. E a gente fica rodando em nossas decepções, ao invés de crer que Ele está vindo. Ao invés de crer que o problema que foi gerado e machucou a nossa vida, ele pode se tornar uma solução ainda maior, não só para nós, mas para muitos. Vamos lá. 17, versículo 17 diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há quantos dias? 4 dias. E Marta estava como? 4 dias foi muito intencional da parte de Jesus. Por quê? Existe uma crença judaica que quando uma pessoa morre, o espírito dela vaga próximo do corpo por mais ou menos até 3 dias, no máximo. Então existem chances de em 3 dias o espírito voltar ao corpo e a pessoa voltar à vida. Isso era uma crença judaica muito forte. E Jesus, ele estava disposto a acabar com todas as nossas expectativas. Por isso que ele demorou. Ele não queria só acabar com as expectativas da best friend forever, Marta, Maria. Porque as expectativas de Marta e Maria eram ainda menores, porque elas sabiam que a aproximação delas de Jesus era muito curtinha. Eles eram muito amigos. Então, amigo, ele resolve o problema na hora. Eu tenho um amigo meu, gente, hoje, agora. Se eu falar assim, eu tenho um amigo meu que mora aqui na região, aqui, eu acho que é Timbó, Dr. Pedrinho. O nome dele é Israel. E a gente não se vê tranquilo assim há uns 7 anos, tá? Mas se eu ligar para ele agora e falar assim: Israel, furou o pneu do meu carro aqui, eu não tenho, me ajuda, vem cá. Ele vai sair de onde ele estiver e ele vai estar aqui em meia hora. Tem amigo que é muito próximo. Tem um amigo lá de Itajaí, o Tiago, mesma coisa. Tiago, foi aquele que instalou o box aqui da ação social. Tiago, tô com problema aqui, cara, eu preciso que tu venha. É só o tempo da distância para chegar aqui. Ele larga tudo e vem, amigo. E a mesma coisa eu, né? Eu também sou assim, tá? Não é só quem faz para mim, eu também sou desse nível. Então a expectativa de Marta era uma expectativa um pouco menor, porque ela sabia quem era Jesus, ela tinha uma ligação muito forte com Jesus, então a chance de ser atendida era rápida. A Bíblia vai dizer que Betânia a Jerusalém era 3 a 4 quilômetros de distância, então era perto. Então tinham muitos judeus de Jerusalém que estavam na casa de Maria e Marta, consolando elas por causa da morte de Lázaro. Tinham muitos judeus. Quem eram esses judeus? Aqueles que tinham essa crença dos 3 dias. Então a expectativa não era só de Marta e Maria, mas existia uma expectativa dos amigos da família de nesses 3 dias talvez o espírito voltar, porque todo mundo queria muito bem Lázaro. Sabe aquela pessoa bem vista? Sabe aquela pessoa que todo mundo, poxa, que perda, meu Deus, vamos, sabe aquela pessoa que você vai ali e você tem aquela chance, meu Deus, podia ressuscitar, ou ainda está no 2º dia, calma Marta, calma, é só 2 dias, quem sabe o espírito dele está por aqui, ele pode voltar, então vamos esperar, olha a expectativa, olha o tanto de gente que tinha expectativa. Não Marta, calma, é o último dia, vamos ficar aqui em corrente de oração, de torcida, quem sabe ele volte. 4º dia, acabaram todas as expectativas, todas, no nível onde não existia chance para ninguém mais, não era só para Marta e Maria, era para todos os judeus, todos. Por isso que Jesus chegou no quarto, porque ele queria mostrar que o poder dele era acima de qualquer crença, que o poder dele era sobre
qualquer pensamento, qualquer coisa que pudesse acontecer no universo, ele ainda era maior. Você acredita nisso ou não? Ou você ainda está querendo ficar na tua decepção? Ou você quer acreditar que Deus é muito maior do que a tua decepção? E o interessante, bota lá João 11, 2, só para a gente ver um detalhe que João escreveu que faz muito sentido. Quero fazer um parêntese aqui na palavra inteira. Bota o 1 para todo mundo entender o contexto. Vai lá, bota o 1. Versículo 1. João 11, 1. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Ponto. Segundo, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e enxugava os seus pés com os cabelos. O que tem a ver isso com Lázaro? Porque João escreveu esses textos 80 anos depois. Todo mundo já tinha vivido tudo. Por que ele escreveu isso? Aí olha o 3, olha só. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem ama está doente. Parece que aquele texto, o texto do versículo 2 não tem nada a ver. Sabe por quê? Sabe quando que aconteceu essa cena de Maria lavar os pés de Jesus e secar os cabelos? Aconteceu no capítulo 12. Não aconteceu antes de Lázaro. O que tem a ver uma coisa com a outra? Estranho, né? Imagina tu contar uma história e tu bota no meio da história uma coisa que aconteceu depois. O que tem a ver isso? João teve uma intenção de demonstrar o nível de adoração que Maria teve, porque quando ela lavou os pés de Lázaro, estava vivo. Então ele quis mostrar assim, tá vendo? Tem uma história de problema, mas houve louvor depois disso tudo. Ele quis trazer para a gente aqui: calma, vai ter esperança. Calma, você ainda vai louvar igual Maria louvou a Deus aqui, ó. Ele quis mostrar para a gente adorar a Deus, mesmo sem saber o que aconteceu no capítulo 12. Eis a questão: nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, ou vamos ficar vagando em nossas decepções? Nós vamos adorar apesar do meio de uma doença, do meio de uma dificuldade que nós não temos como arrumar? Ou nós vamos ficar mesmo vagando, reclamando e perdendo a fé dia após dia, porque aquilo que eu sempre pensei, sempre quis, não acontece, e do jeito que está mesmo agora que não vai acontecer? João está chamando eu e você para louvar o Senhor. João está falando assim: ei, não é para a morte, isso aqui não é gerar vida, vão gerar vidas. Tudo que Deus faz é no plural. Ele não te dá uma bênção, Ele te dá bênçãos. E bênçãos não é só para mim, só para ficar dentro da minha vida. Quando Ele me abençoa, isso vai refletir em outras pessoas. Jesus esperou para que tivesse muita gente lá visitando Marta e Maria, para que não só Marta e Maria desfrutassem do milagre, mas todos os judeus que estavam ali na casa dele. Está entendendo, gente? Está entendendo agora? Está começando a virar a chave da decepção para a esperança? Vamos lá. Aí lá no versículo 18 diz que, falei lá sobre os judeus que estavam lá. Quando Jesus estava chegando, lá no versículo 21, Marta não espera Jesus dentro de casa. Marta vai ao encontro de Jesus. Olha o que o nosso desespero faz. Quando Marta vê Jesus de longe, ela sai e espera Ele no caminho. O que isso expressa para a gente? Quando estamos na bolha da decepção, nós temos dificuldade até de ter intimidade com Deus. Que Marta poderia ter recebido Jesus em casa. Antes ela recebeu. Ele vivia na casa dela. Provavelmente ele tinha a chave da casa. Possivelmente o cachorro não latia para Jesus, já era íntimo da casa. Sabe que as pessoas chegam no teu portão, o cachorro nem late, de tanto que a pessoa vai na tua casa? Certo, vira a latinha lá de Marta, nem latia mais para Jesus. Ela não deixou Jesus nem entrar no portão de casa.
Quem sabe você já está num nível de decepção que até a tua intimidade com Deus já está meio fragilizada. Quem sabe a nossa vida, sabe assim, aí a gente desiste de orar, a gente vive só no automático. Tá bom, Jesus, beleza, é para fazer, eu vou fazer, é para servir, eu vou servir, mas sabe, tem aquele negócio, né? E aí tu fica assim, e Marta chegou, ela pegou ele num caminho, e não pegou só no caminho, ela questionou Jesus. Só que o questionar de Marta, ela nos ensina algo muito incrível. Mesmo Jesus não fazendo o que ela quis, Ele continuava sendo Senhor para ela. Ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. O que eu quero que tu entenda é que mesmo Deus não fazendo o que tu tem pedido há muito tempo, Ele continua sendo o nosso Senhor. A gente não pode mudar isso. E não só isso, nós ainda temos que... Isso é nossa parte, gente. Isso não é Deus que faz. Olha o que ela disse: e eu sei, Jesus, que tudo que o Senhor quiser, Deus fará. O que ela está falando? Eu ainda continuo acreditando no seu poder, mesmo decepcionado. Está vendo que não tem problema você ficar decepcionado. Até uma pessoa que servia Jesus, era amigo, ficou. O problema não é ficar decepcionado, o problema é não acreditar mais no que Jesus fez por mim, por causa de uma decepção. Esses dias, eu encontrei uma pessoa que... Perguntei para ela: e aí, você vai na igreja? A pessoa percebeu que eu era da igreja e tal, e eu falei: e você vai em alguma igreja? Aí a pessoa ficou bem assim: eu estou meio afastado e tal. E eu falei para ela a seguinte frase, eu falei assim: olha, tudo bem você não estar indo assim, não é o maior dos problemas. Eu só quero que você não ache que tudo que Deus fez por você e todo o amor que Deus tem por você está inválido porque você não vai mais na igreja. Ela olhou para mim assim: é muito sério isso. Talvez você pode ter se decepcionado com alguma coisa, com alguém, com a igreja, mas você não pode deixar tirar Deus do lugar onde Ele sempre esteve no seu coração. E aquilo era uma quinta-feira. Aí na quarta-feira da outra semana, eu mandei um WhatsApp para essa pessoa, com a foto, com um bannerzinho que a mídia faz do culto da cidade. Eu falei: e aí, vamos lá ver Jesus? E aí, vamos lá ver? Não é igreja não, é Jesus. Sabe o que essa pessoa falou para mim? Não, hoje eu vou na igreja com a minha mãe. Ela estava há alguns anos afastada. E no outro dia ela veio trazendo palavra de Deus para mim, gente. Por quê? Nós não podemos colocar as nossas decepções no lugar de Deus na nossa vida. E às vezes a gente coloca, gente. A gente tira, e Marta estava muito decepcionada. Só que ela falou assim: o Senhor ainda continua sendo o meu Senhor, e eu continuo ainda acreditando que o Senhor faz coisas extraordinárias. E eu quero te perguntar: você vai continuar rodeando as suas decepções, ou você vai colocar Deus no centro de tudo e esquecer tudo isso? Essa é a pergunta de hoje. Aí Jesus falou para ela: o seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta respondeu, versículo 23 ao 25 ali. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Olha uma pessoa que perdeu as esperanças de milagres. Não, Jesus, tudo bem, eu sei que quando houver a ressurreição de todos os mortos, ele vai... Aí Jesus falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não queria mostrar que ele tinha o poder de ressuscitar. Ele queria mostrar que ele era a própria ressurreição. E eu quero que você saia desse teu campo de fé genérica, de saber, não, eu continuo acreditando que Ele é Deus, continuo acreditando que Ele é Senhor, continuo acreditando que Ele faz milagres. Só que tudo bem, Ele não fez o que eu pedi, né? Ele não atendeu o meu pedido, sabe? Às vezes a gente não fica assim.
Eu continuo acreditando, eu continuo servindo, eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que eu preciso fazer as coisas. Só que lá naquele fundinho tu mantém aquela força, só que ele não fez o que eu queria. Meu Deus, está ficando claro não? Como é que tá? Jesus não quer que a gente conheça Ele pelas coisas que Ele faz. Ele quer que a gente conheça pela essência de quem Ele é. Ele é muito maior do que tudo o que Ele faz. Ele é muito mais profundo do que coisas simples que nós pedimos para Ele. Aí no 33 diz assim: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus se agitou no espírito e perturbou e falou: onde colocaram? Perguntou ele. Vê, Senhor, está ali. E ele fala assim: tirem a pedra. Aí vem outro questionamento. Jesus, Filho de Deus, tem poder para ressuscitar uma pessoa, mas não tem poder para tirar uma pedra do lugar? Interessante, né? O cara carrega um caminhão na mão e não levanta uma brita? Como é que pode isso? Tu já fez essas perguntas? Não. Poxa, Deus fez coisas tão extraordinárias. O meu problema é tão simples, por que Ele não resolve? Ai, meu Deus. Tu vai sair daqui com muito mais fé do que tu entrou. Eu quero que tu saia com essa convicção. Por que Jesus, ele já tinha falado assim: ei, teu irmão vai ressuscitar, beleza? Ele estava fazendo algo que era impossível para todos os olhos. Só que ele pediu uma coisa assim: tira a pedra. Por que tira a pedra? Quando se coloca uma pedra ali no buraco, o que tu está comunicando? Nada sai e nada entra. Certo ou errado? Certo ou errado? Estão comigo? Certo ou errado? Ao colocar a pedra num sepulcro com alguém lá dentro, você está declarando que, sei lá, morreu, botei uma pedra. Sabe quando a gente tem um probleminha assim, em amigo ou família, que a gente fala aquela frase: vamos botar uma pedra em cima e deu. Não se fala mais disso. Sabe? Só que fica aquela mágoazinha, né? Sabe aquele perdãozinho que tu deu, talvez pro teu irmão, pro teu cunhado, pro teu pai, que você colocou uma pedra em cima. Não, vou botar uma pedra em cima e vou esquecer disso. Mas ainda está lá, debaixo da pedra, o problema. É a nossa memória, ela é cruel, ela leva a gente lá. E ao pedir que tirassem a pedra, o que Jesus estava querendo falar com a gente? Que se nós não abrirmos o nosso coração e expormos as coisas ruins que estão guardadas no fundo do nosso coração, Deus não vai acessar, porque quem abre o coração é eu e você. Quem tem que acreditar nessas palavras somos nós. Olha o que Jesus fala no final. O que Marta fala? Senhor, mas cheira mal, já fazem 4 dias. Quem sabe Jesus está aqui hoje falando com você, e é aquele assunto. E é aquele pedido que tu já me fez há muitos anos e eu até hoje não fiz. E você, eu sei que você está magoado. Eu sei que você, Ele conhece a gente. Ele sabe o que a gente sente, o que a gente pensa. Ele conhece todas as expectativas frustradas que nós temos. E Ele sabe que nós colocamos uma pedra em cima daquilo. E seguimos a vida no automático. Continuamos a vida, estudamos, casamos, servimos, tocamos, louvamos, ofertamos, fazendo tudo. Mas tem alguma coisa debaixo de uma pedra. Aí Jesus responde: eu não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Tira a pedra. Tirar a pedra é falar para Jesus: esse problema está morto, mas eu ainda continuo crendo. E talvez o problema que eu e você
tentamos resolver através de um pedido, não foi resolvido exatamente do jeito que eu queria. Porque não, lembra que eu falei no início que não é sobre a minha programação e sobre a sua programação, mas sim sobre a programação que Deus tem através da minha vida e sua vida? Tu lembra disso ainda não? Faz meia hora que eu falei isso. Ou tu já esqueceu? Quando Jesus chegou atrasado para os olhos humanos, Jesus estava esperando para que o momento que pudesse abençoar não só a casa, não só a família, mas todo um povo. Tem problemas na minha vida, gente, que Deus não foi lá resolver. Existem algumas mágoas que eu carrego, que eu já me perguntei por que Jesus não estava lá. Por que Jesus não me livrou? Algumas delas é sobre a minha infância e sobre a minha adolescência, que um dia eu vou contar detalhadamente para vocês. E eu chorei muito, e quando eu estou um pouquinho na carne, assim, choro até hoje. Eu tenho que estar bem no espírito para não ficar triste. Porque eu me pergunto por que Jesus não me livrou daquelas coisas. Mas ao saber que através dessas histórias que eu vivi, e hoje eu desfrutar de uma família linda, de uma história de superação, de ter o favor do Senhor, de ser uma pessoa que trabalha no ministério da casa do Senhor, e sirvo as pessoas, e Deus me colocou como um presente para a minha vida isso. E ao ver muitas pessoas sendo tocadas e que já foram, e agora com toda a expectativa das escolas que nós estamos agora, a partir de agora, amanhã, 9 horas da manhã eu tenho a primeira visita da primeira escola. E eu saber o que Jesus vai fazer através da minha vida, eu sei que Ele só faria se eu tivesse as histórias que eu tenho. Porque se eu não tivesse vivido o que eu vivi, eu não ia ter nada para contar nas escolas. Estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo que se Deus me livrasse do que eu passei, a única pessoa beneficiada ia ser eu? Faz as contas aí, faz uma equação. Só que por eu ter passado pelo que eu passei, mas Ele continuou cuidando de mim, porque senão eu não estaria aqui. Estão entendendo? Olha para você hoje. Para de olhar para o problema. Olha para você hoje. Aonde você está hoje. Olha as pessoas que Deus colocou na sua vida. Olha as coisas que você já conquistou. Ah, está difícil, mas olha para hoje. Seja grato no hoje. Tudo que você passou até hoje serve não só para abençoar a sua vida, mas para abençoar muitos. Eu sei que tudo que eu passei sozinho, Deus poderia ter me livrado. Deus poderia ter evitado coisas que eu choro até hoje. Mas muitas outras pessoas serão tocadas por causa disso. Não é só um adolescente curado, são milhares. Jesus não queria só curar Lázaro. Jesus queria levar salvação para milhares de pessoas que estavam naquele lugar. Talvez a sua história de decepção, não se decepcione com Deus. Desfruta do plano que Ele tem. Talvez um pedido que você fez há anos, até hoje não foi feito. E quem sabe, talvez não vai ser feito. Mas através desse pedido não realizado, vai se tornar bênção para muitos. Porque você vai carregar uma história. Estão entendendo? Talvez o que você sempre quis, e que talvez outros tenham em abundância. Mas não é o ter ou não ter, é o contar uma história através daquela dor. Olha que história incrível que Marta contou. Gente, já tinha passado os 3 dias que a gente acreditava. Já estava no quarto, já tínhamos fechado. Estávamos só limpando a casa já do luto, já tinha feito a comida. O pessoal já estava começando a ir embora. Quando Jesus chegou no 4º dia, Ele mandou a gente tirar a pedra. Ninguém quis tirar a pedra, porque cheirava mal. Ninguém quer tocar em coisa que cheira mal. Ninguém quer falar sobre aquele assunto. Sabe aquele assuntinho que se eu tocar com você numa conversa, já vem aquela lágrima?
Sabe aquele assunto que quando você lembra, você chora? É mentira sua que você esqueceu, é mentira. É mentira, porque a gente não esquece das coisas ruins. É mentira que você perdoou de verdade e está levando em frente, é mentira. Não, Jesus, está escondido. Jesus está falando para você hoje, tira a pedra que eu vou curar isso. Mas você e eu precisamos tirar essa pedra. E o tirar a pedra é acreditar. Tirar a pedra é obedecer. Será que Jesus já não falou várias vezes para você na vida, tira a pedra, que eu vou ressuscitar, mas eu e você somos desobedientes? Não, eu não vou tirar. Não, isso não é função minha. Eu não vou tirar, eu não suporto, é muito grande para mim. Não foi eu que botei a pedra ali, né? Quantas desculpas a gente pode dar? Jesus, não foi eu que botei a pedra ali, foi ele. Foi tal pessoa, o irmão não é meu, manda a Marta tirar essa pedra. A Marta, não, tá muito sujo, tá cheirando mal. Gente, problemas antigos guardados no coração, é como um Lázaro há 4 dias. Já mal cheiroso, já está de uma forma que ninguém nem... Pega aquele assunto aí, que tu está guardando no teu coração, já botou uma pedra na frente, ninguém mais vê, ninguém mais toca. Jesus quer tocar ali, exatamente nesse assunto. Você precisa ter fé o bastante para tocar nesses assuntos com Deus. Fala, Deus, eu tenho esse Lázaro, que eu já perdi as esperanças. Quem sabe, através desse Lázaro, Deus tem um plano de salvação para muitas pessoas. Deus tem um plano de bênção para muitas pessoas. Jesus poderia ter ido lá, pensa na amplitude da solução de Jesus. Se Jesus chegasse com Lázaro doente, quem ia ficar sabendo? Ninguém. Se Jesus chegasse com Lázaro doente, quem ele ia abençoar? Só Lázaro, Marta e Maria. Está vendo? Está vendo como esse atraso de Deus, ele causa uma transformação e uma bênção muito maior do que qualquer coisa que a gente imaginasse? Talvez esse teu problema é o ponto de ignição para uma solução para muitas pessoas. Talvez essa sua frustração, como as minhas, são ignição para eu ajudar muitas outras pessoas. A minha revolta é ver adolescentes e jovens sofrendo com depressão, ansiedade, com traumas de infância, com problemas de separação de pais. E isso é o ponto de ignição da minha vida, gente. Isso é o que me move. Eu preciso ir resgatar e mostrar que dá para viver e dá para superar isso. Esse é o meu. Quem sabe o teu? Eu não sei qual é o teu problema. Mas quem sabe essa tua revolta dentro desse teu pedido não recebido seja o ponto de ignição para que você abençoe muitas pessoas com o mesmo problema. Porque você está aí, Aí, olha para o lado aí, olha para a pessoa abençoada que está do teu lado. Olha aí, olha que benção. Está aí, a pessoa está aí, Ela está pedindo um tempo, mas não morreu ainda, está viva. Não desistiu, está aí, Conquistou lugares mais altos. Está vivendo, está servindo. Enquanto a vida ainda há propósito de salvação na humanidade, gente. Então não desista. Então tiraram a pedra, os desobedientezinhos. Está na hora de você tirar a pedra. Está na hora de começar a obedecer. Tem muitos milagres que ainda não aconteceram na nossa vida, porque a gente é desobediente. Que a gente, às vezes, não é por ser uma pessoa ruim, desobediente. É porque não tem fé o bastante para obedecer. Obedecer no chamado. Obedecer no perdão. Obedecer na vida matrimonial. Obedecer nas ofertas e nos dízimos. Obedecer, que eu digo, é ter fé. Ter fé para fazer. Ter fé para viver. Ter fé para dar o passo. Que sem ela não tem como agradar a Deus, gente. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Interessante que a oração de Jesus não é igual à nossa, né? Jesus já começa a oração agradecendo. Que interessante, né? É a mesma oração que ele fez na multiplicação dos pães. Ele pegou o pão, levantou. Pai, obrigado. Obrigado pelo quê? A fé.
ele agradeceu por algo que nem tinha acontecido. Será que você vive assim? Quantos de nós estamos louvando? Vou fazer uma pergunta para você. Se hoje, agora, 11h23 da manhã do dia 21 de agosto de 2022, se agora Deus fizesse exatamente tudo que você pede, qual seria a sua reação? Tipo o Brasil 8-1 na Alemanha em final da Copa do Mundo 2022. Tipo isso, né? Fogos. Jesus fez, é isso, tudo que eu pedi. Mas a gente só agradece depois? Jesus agradeceu antes. Deus quer que a gente viva uma vida de louvor, baseado na fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Nós não estamos louvando a Deus no nível da pessoa que recebeu. Nós só queremos louvar depois de receber. Tu consegue entender o que eu estou falando, gente? Será que eu estou falando algo muito difícil de entender? O que vocês acham? O que você acha, Kelly? Está muito difícil de entender, não? O que você acha, Emi? Está muito difícil de entender, não? Por que a gente fica nessa mediocridade de adoração? Por que a gente fica nesse nível básico de fazer? Vou lá louvar, né? Deus não fez o que eu quero, vou lá porque tem culto, né? Vou lá porque... Deus, obrigado, porque o Senhor me ouviu. O Lázaro nem tinha saído ainda. O pão nem tinha multiplicado ainda. Eu sabia que sempre me ouves. Palavras de Jesus para Deus. Mas disse isso por causa do povo que está aqui. Ele não queria só levar o milagre para os 3. Ele queria levar para muitos. E às vezes a gente fica no nosso egoísmozinho gospel, querendo as bênçãos só para a gente. Querendo só o que eu quero. Tem coisas, gente, que Deus não faz para mim, porque Ele sabe que é só para mim. Eu não estou aqui só para mim. Deus não me enviou para mim mesmo. Entendeu? Deus nos colocou nessa terra para um propósito de salvação da humanidade. Estamos localizados em Blumenau para a salvação das pessoas que moram na cidade. Nós não estamos aqui para um clubinho fechado para a gente se acabar em nós mesmos. Os planos de Deus não são localizados. Eles são de amplitude, de alcance alto, gente. Para o povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Olha a força que Jesus faz só para eu e você acreditar nele. Olha a manobra que Jesus faz. Olha o tanto de coisa que Jesus tem que fazer só para fazer com que eu e você creia nele. Por que tem que ser assim, gente? Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Aí foi fácil, né? Você vê que ele deixou por último? O que todo mundo estava esperando desde o início? Leilão, vamos comigo aqui, vamos ir para o final aqui, já vamos louvar o Senhor. Enquanto nós não adorarmos no nível de Jesus, Jesus deu uma aula de adoração aqui para a gente. Jesus deu uma aula de fé e gratidão. A gente tem que parar de assim, eu só vou fazer se eu receber, eu só vou adorar a Deus. Se Deus me desse uma bênção, eu ia adorar a Deus com tanta força. Se Deus fizesse isso por mim, nossa, eu ia entregar o meu louvor. Se Deus me desse e não sei o que para eu poder fazer não sei o que lá. Olha como é que a gente como é que é a palavra certa? A gente prende a nossa fé no que se pode ver. Tem muita gente que fala, né? Eu tenho que ver para crer. E Deus fala o seguinte: você tem que crer para ver. Se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Você creu bastante para louvar a Deus agora, no meio desse problema que tu está vivendo? Mas não é louvar porque o Alelon está cantando. Não é levantar a mão porque a letra fala levanta. Aos céus as mãos levanta. Aí a gente levanta para não ficar sem graça, porque a gente está falando que levanta e não levanta a mão. Não é isso, gente.
é uma adoração, como se você estivesse vendo a bênção chegar. Porque isso é fé. Pega essa decepção aí que está aí, já no sepulcro. Tu já até botou uma pedra, já esqueceu, já era. Sabe quando a gente fala assim, já era. Essa área da minha vida já era. Já era para você sem fé. Mas se você tiver fé, você vai ver a glória de Deus.